Olá, bom dia. Meu nome é Jonas Luiz da Silva Virgo de Capuí. Eu sou professor autor, design instrucional em educação à distância de quarta geração, produtor e roteirista de cinema e televisão. Estamos aqui falando diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes, hoje com o quarto capítulo da série A Lição que Todo Político Deveria Saber. A princípio, não é possível precisar a origem do termo opinião pública. Mas quando na Grécia já se proclamava que a voz do povo era a voz de Deus, certamente já se estariam delineando os contornos desta expressão. No século XVIII, com Rousseau, e a reflexão sobre a vontade geral do povo, começou a surgir um contorno do conceito de opinião pública. A partir daí, em Immanuel Kant, se percebe implicitamente o contorno desse desenho na utilização teórica da expressão uso público da razão. Em Kant, a noção de opinião pública se associa ao esclarecimento público e à racionalidade social. Por sua vez, Hegel considerou a opinião pública irracional, superficial e imediatista. De outro ângulo, Karl Marx, em sua visão não alinhada à de Hegel, mas tão pessimista quanto, analisou a opinião pública compreendendo-a como instrumento utilizado pela burguesia para fins de manipulação e alienação das massas. O filósofo alemão Habermas, no contexto contemporâneo, teorizou que na sociedade midiática a opinião pública não existe enquanto fenômeno popular. Ou seja, para Habermas, o que realmente existe é uma opinião pública encenada, a qual define como sendo uma opinião geral induzida pelos meios de comunicação de massa. Gabriel Tarde enfatiza: para inovar, para descobrir, para acordar um instrumento de seu sonho familiar ou nacional, o indivíduo deve escapar momentaneamente à sua sociedade. Finalmente, Sidneia Gomes Freitas diz que a opinião pública não é uma opinião unânime. Não é necessariamente a opinião da maioria. É composta das diversas opiniões existentes na sociedade. É dinâmica e está em contínuo processo de formação e se dirige a um consenso completo, sem, no entanto, alcançá-lo. Com essa introdução, partindo dessa premissa que os políticos têm realmente prestado atenção o que o povo que o elegeu está pensando dele nesse momento? Os gritos roucos das multidões nas ruas têm algum valor? Essa opinião escrita nas redes sociais, esses vídeos publicados com esses formadores de opinião, essas coberturas das TVs 24 horas por dia, estão mandando algum recado para os nossos políticos? Essa tal de internet, qual o seu valor para a vida humana nesse momento? São muitas as questões e muitas as reflexões. Ninguém nega o poder da internet, que consegue hoje convocar multidões
e para passeatas como a que aconteceu ontem, dia 4 de dezembro, domingo, ontem. Mas mesmo concordando com Steve Hawking, autor de O Universo numa Casca de Nós, quando afirma que atualmente nossos computadores continuam sendo superados em potência computacional pelo cérebro de uma simples minhoca, e trazendo para cá também o pensamento de Humberto Eco, para que a internet permite o acesso indiscriminado ao saber universal, e que a filtragem que antes era apanágio da igreja e da ciência, agora passa a ser feita pelo próprio indivíduo, sozinho frente à telinha. Para ele, o acesso à informação na internet, anos depois da chegada da enciclopédia, possibilita aprender hoje em poucos dias um conhecimento que antes levava toda uma vida para ser obtido. Não podemos ignorar que o impacto provocado pela revolução digital na vida das pessoas tem feito com que velhos hábitos de diversão sejam gradualmente substituídos por novas formas de entretenimento dentro das casas dos brasileiros. Com isso, a tecnologia tem se tornado a principal aliada do consumidor na hora do lazer. O gasto global com serviços de mídia e entretenimento foi de 2,1 trilhão este ano e deve chegar a 3,1 trilhão até 2018. Esse crescimento será sustentado, sobretudo, pelo crescimento da distribuição digital em oposição à distribuição física de mídia e entretenimento. Principalmente com a entrada do satélite brasileiro, é um gigante de quase 6 toneladas comprado pela Telebrás. O governo investiu mais de 2 bilhões de reais. O convênio com os franceses incluiu aprendizado e transferência de tecnologia. Mais de 50 especialistas brasileiros acompanharam o projeto de perto e estão prontos para operar o satélite. E é que 30% da capacidade do satélite será destinado à banda X, uma faixa de frequência de uso exclusivo das Forças Armadas. Um aliado na vigilância das fronteiras e também no espaço aéreo. Mas além de reforçar a segurança nacional, o satélite promete levar a internet a banda larga para todo o Brasil, a infinita largura de banda de que falava Gilberto Guide, que vai revolucionar o mundo. Com isso, os modos de distribuição de informação e suas transformações terão grande importância na delienação da atual sociedade, iniciando com o uso que iniciou a comunicação com o uso de blocos impressos e prensas tipográficas por volta de 1400 depois de Cristo, que mudou o caráter etilista dos livros, passando pelas emissões radiofônicas já em 1899 com Marconi, o que ajudou a massificar as distribuições de notícia e de entretenimento, além dos adventos da fotografia, cinema e televisão. No atual cenário da comunicação, universo e cultura da internet, é um sistema complexo, autorregulado, extraordinariamente dinâmico e perceptível à informação que produz os meios tradicionais, em especial no que se refere a assuntos políticos e tecnológicos. A grande maioria dos que escrevem sobre o que sabe, gosta, lê, o que acontece na mídia, ou também por mera exposição, consegue fazer que o processo de publicação na rede seja quase
completamente transparente e simultâneo à escrita. Indispensável para entrar nesse universo é descobrir em primeira mão esse fenômeno que interconecta milhões de pessoas em todo o mundo. Para o festejado jornalista e escritor Guy Talese, com as novas tecnologias e, sobretudo, com a criação da internet, o público hoje é informado de modo mais estreito, mais direcionado. Na internet, os jovens se informam de modo muito objetivo, no mau sentido. Eles têm uma pergunta na cabeça, vão ao Google, pedem a resposta e pronto. Estão informados sobre o que queriam. Mas é um modo linear de pensar e ser informado. Por que não dar chance ao acaso? Quem está interessado em saber sobre o presidente do Paquistão vai à internet. Fica sabendo que ele andou visitando Washington. Quem é o seu principal oponente? Essas coisas. Quem lê o jornal impresso lê sobre tudo isso e depois, ao virar a página, lê sobre as mulheres de Silvio Berlusconi, depois sobre as chinesas que perderam seus filhos naquele terremoto, depois sobre o desastre do avião que caiu com o time inteiro de futebol no Brasil. Lê histórias que não procurou e, por isso, acaba adquirindo um sentido mais amplo do mundo. Claro que você também pode fazer isso na internet. Mas o apelo da internet é o oposto. É oferecer informação rápida. Internet é o fast food da informação. É feita para quem quer atalho, poupar tempo, conclusões rápidas, prontas e empacotadas. Quem se informa pela internet, de modo assim estreito e limitado, pode ser muito bem sucedido, ganhar muito dinheiro, mas não terá uma visão ampla do mundo. Para piorar, sugiro esses blogs com blogueiros desqualificados que apenas divulgam fofocas. São como uma torcida num jogo de futebol que fica o tempo todo gritando para os jogadores, para o juiz. É gente que não apura nada, só faz barulho. Então, se é assim, qual a lição que a internet pode deixar para a classe política? Eu mesmo respondo. São as lições deixadas por Obama. Lições de Obama? Como assim? Sem internet, Barack Obama ainda seria o senador por Illinois. Em vez disso, os seus 2 anos de campanha para a Casa Branca, invocando comunicações eletrônicas a um nível sem precedente para suas funções fundamentais. Organizou os voluntários e funcionários encontrando novos adeptos e colocou-os para trabalhar produzindo os eleitores do dia da eleição. Claro, elevando a quantidade impressionante de dinheiro. Os que contribuíram para uma vantagem decisiva nas eleições primárias e gerais, logo no primeiro governo do Obama. Tanto Obama como seu rival republicano na época, no primeiro mandato, o John McCain, contou com a internet para reforçar suas campanhas. Mas o sucesso da linha de Obama, anunciado no seu oponente, mostrou-se fundamental para sua vitória na eleição presidencial de seu primeiro mandato.
A equipe em linha de Obama criou e desenvolveu 2 sistemas tecnológicos e humanos dentro da estrutura da campanha para construir uma organização escalável e distribuída, que cobriu todo o país e penetrando nas áreas em que os democratas não haviam competido em anos. Eles usaram a maioria pré-técnicas existentes no processo, focada em obter resultados mensuráveis no mundo real. Eles foram muito bem recompensados. O seu trabalho mediu em um excepcional nível de interesse e envolvimento do cidadão para uma campanha política moderna. Os números foram impressionantes. $2 milhões de perfis foram criados. Além disso, 200 mil eventos offline foram planejados, cerca de 400 mil posts foram escritos, mais de 35 mil grupos de voluntários foram criados, pelo menos 1.000 deles, em 10 de fevereiro de 2007, o dia de Obama anunciou a sua candidatura. Cerca de 3 milhões de atendimentos foram feitos no final de 4 dias de uma campanha, usando um telefone virtual. Em seus próprios fundos, o Maibo, página de 70 mil pessoas levaram mais de 30 milhões de dólares, depositando lá na conta do homem para a campanha presidencial americana. De muitas maneiras, a história da campanha do Obama e foi a história dos seus apoiantes, cuja criatividade e entusiasmo manifestado através de milhões de sites e vídeos online colocados no YouTube. Ele ainda resultou em contribuições voluntárias com o inovador iPhone, que é uma aplicação que permitiu os proprietários se mobilizar aos seus amigos e encontrar em todos os estados através do dispositivo da Apple. Mas foi a angariação de fundos que primeiro chamou a atenção dos profissionais, já que enquanto Obama podia ter demonstrado a capacidade da nova tecnologia nas comunicações modernas para colocar um exército de voluntários distribuindo o seu trabalho, ele também falava uma língua muito mais jovem para os políticos. Uma língua do dinheiro, na angariação de fundos. Obama seguiu os passos da candidatura passada, solicitando doações regularmente pequenas de uma grande quantidade de eleitores e aumentando esta quantidade recorde de prazo de arquivamento federal. Então ele usou esse dinheiro para uma campanha mais tradicional. Por exemplo, inundou os mercados dos cabos em estados estratégicos para a publicidade na televisão a cabo. Obama passou o recorde de 293 milhões de dólares em anúncios de TV. E em 1 de janeiro de 2007 e 29 de outubro de 2008, de acordo com a TSN Media Intelligence, o candidato McCain gastou apenas 132 milhões de dólares durante o mesmo período. Mas como veremos, essa arrecadação que só existe lá, aqui é completamente diferente, e foi de apenas um componente do relacionamento cuidadosamente cultivado de Obama com os seus apoiantes,
que funcionou por diversos canais, mas tinha uma meta: elegê-lo presidente dos Estados Unidos. Por isso, eu pergunto, e os nossos políticos, o que tem a ver com isso? Mas eu mesmo respondo: os nossos políticos precisam aprender com o sucesso de Obama. Que sucesso é esse? Começar cedo, construir a escala, inovar sempre que é necessário, fazer tudo o resto progressivamente melhor, transmitir e agir, e escolher o que você vai jogar. Podemos aprender com este exemplo de Obama? Como podemos trazer o modelo da Casa Branca, por exemplo, para um modelo em Fortaleza, por exemplo, e muito mais para um modelo de um pequeno município como o de Capuí? Vamos começar por anunciar alguns princípios gerais. A estratégia de internet e comunicações destinadas a concreto, com foco em metas mensuráveis, com resultados tanto online como no mundo real. Por que não utilizar a internet para colocar suportes para o trabalho substantivamente, tanto em pessoa ou online? Por que não tratar o cidadão como um relacionamento de dois sentidos, com informações que vai fazer o que está fazendo, mas em cada comunidade? Manter sua equipe de secretários e funcionários públicos motivados e colocá-los para trabalhar. Usar todas as redes sociais. Quando eu digo todas, eu digo todas. É permitir que as pessoas possam deixar recado nas suas páginas. A opinião do cidadão não pode ficar escondida, né, dele. Ela deve ser publicada e pública e ter alcance para responder a cada uma. O gestor, o prefeito, deve seguir o exemplo de Obama e gravar um vídeo toda semana, e gravar vídeo sempre que uma informação importante deve ser feita para a população tomar conhecimento. Lembrando que os telefones celulares não são mais limitados como uma ferramenta de comunicação de massa. Muito pelo contrário, eles estão ao alcance daqueles que não têm computador pessoal ou não usam com regularidade. Mas o telefone celular está ao alcance dos jovens, das minorias e dos pobres. Online video, of course, I have can. Claro que você, que é o prefeito, não pode chegar na casa de todo cidadão em pessoa. Mas o vídeo é muitas vezes a melhor coisa. Seguinte: vídeo em tempo real, que você pode tê-los a todo momento, que a todo momento você pode fazer com que eles cheguem no ouvido do celular, até no momento que a pessoa acorda. Esta aqui é a grande verdade. A transmissão é imediata, é envolvente, e que tende a provocar uma resposta emocional muito mais forte do que um texto ou imagem por si só. O vídeo se sente mais real. Foi assim que o Obama fez. Por isso essa lição que todo político deveria saber.
Ele usou vídeo em todos os anos de que passou na Casa Branca. E deixa agora o lugar para o truculento Trump. Será outro estilo que nós vamos presenciar. Desde o nascer do dia, na corrida que ele faz de manhã, a sua equipe já está incluindo um cinegrafista, um produtor e um roteirista para filmar tanto para o interno, fins documentais, e mais importante para o uso em público, como instrumento de persuasão. É uma coisa muito simples. Isso estimula de veras e de maneira com que as pessoas se habituem todo dia a ouvir o gestor. De manhã, a primeira coisa que a pessoa faz quando liga o telefone, está lá a mensagem do gestor, que tem um novo vídeo. Os youtubers da vida têm essa facilidade. Todo dia, quando você acorda, está lá no seu telefone. Aqui mesmo nós temos pessoas com 250 mil seguidores. Tem outros com 1 milhão de seguidores, 12 milhões de seguidores. Muitos dos vídeos, tais como de reuniões periódicas, poderiam ser destinados para entregar mensagem para o público. Como em tantas outras ferramentas de divulgação, um vídeo pode ter milhões e milhões de visitas. Se você prestar atenção na quantidade de besteira que a turma coloca na internet, mas que muitos desses caras que são considerados youtubers dizem de besteira e são todos os dias esperados, porque existe um momento em que você tem que ser linear, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que fazer essas respostas e publicar esse vídeo naquele dia e naquele horário. Porque o grande computador, o grande robô, ele já sabe que você vai fazer aquilo ali e entrega simultaneamente. A internet é um mar sem fim de nichos. O treinamento para o secretário, por exemplo, é absolutamente vital antes e depois da posse dos cargos, agora dia 1º de janeiro. Agora, que nós já conversamos sobre isso, você deve colocá-los para o trabalho. Porque os seus eleitores, os cidadãos, não esperam outra coisa de vocês. Isso é importante, porque de repente a gente passa por um momento crítico que está acontecendo hoje no Brasil. E quando tem uma eleição que precede a esses momentos críticos, a gente espera que os prefeitos dos nossos municípios, porque a gente mora em um município, esses prefeitos sejam os caras que estão aqui do nosso lado. Porque precisamos dessa confiança para construir um país melhor, um estado melhor, um município melhor. Mas, e para terminar esta lição, que todo político deveria saber, eu vou recomendar um filme. Um filme que é filosofia pura. Um filme que serve de lição para todos nós. Trata-se de Matrix. E o que a lição de Matrix pode nos dar? Conhece-te a ti mesmo. Neo e a Matrix. Neo e Sócrates.
Quem viu o filme Matrix, antes que se tornasse o primeiro de uma série, há de lembrar da cena em que o herói Neo é levado pelo guia Morfeu para ouvir o oráculo. Quem é um oráculo? A palavra oráculo possui dois significados principais que parecem nas expressões consultar o oráculo e receber um oráculo. No primeiro caso, significa uma mensagem misteriosa enviada por um Deus como resposta a uma indagação feita por algum humano. É uma revelação divina que precisa ser decifrada e interpretada. O segundo significado, uma pessoa especial que recebe a mensagem divina e o transmite para quem enviou a pergunta à divindade, deixando e que o interrogante decifre e interprete a resposta recebida. Entre os gregos antigos, essa pessoa especial costumava ser uma mulher e era chamada Sibila. Em Matrix, aparece a Sibila, uma mulher que recebeu o oráculo, isto é, a mensagem, e que é também o oráculo, ou seja, a transmissora da mensagem. Essa mulher pergunta ao Neo se ele leu o que está escrito sobre a porta de entrada da casa em que acabou de entrar. Ele diz que não. Então ela lê para ele as palavras, explicando-lhes que são de uma língua que há muito desapareceu, o latim. E o que está escrito? Nostenti ipsum. E o que significa? Conhece-te a ti mesmo. O oráculo diz a Neo que ele e somente ele poderá saber se é ou não aquele que vai livrar o mundo do poder da Matrix e, portanto, somente o conhecendo a si mesmo ele terá a resposta. Poucas pessoas que viram esse filme compreenderam exatamente o significado dessa cena, pois ela é a representação do futuro de um acontecimento do passado ocorrida há 23 séculos na Grécia. Havia na Grécia Antiga, na cidade de Delfos, um santuário dedicado ao deus Apolo, deus da luz, da razão e do conhecimento verdadeiro, patrono da sabedoria. Sobre o portal de entrada desse santuário estava escrita a grande mensagem do Deus, o principal oráculo de Apolo: conhece-te a ti mesmo. Um ateniense chamado Sócrates foi ao santuário consultar o oráculo, pois em Atenas, onde morava, muitos diziam que ele era um sábio. E ele poderia ser chamado do sábio. O oráculo era uma mulher e perguntou-lhe: o que você sabe? Ele respondeu: só sei que nada sei. Ao que o oráculo disse: Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe. Sócrates, como todos sabemos, é o patrono da filosofia. Mas o que tem a ver Neo e Matrix com isso? Se voltamos ao filme Matrix, podemos perguntar por que foi feito o paralelo entre Neo e Sócrates.
Começando pelo nome das duas personagens masculinas principais, Neo e Morfeu. Esses nomes são gregos. Neo significa novo, o renovado. E quando dito de alguém, significa jovem na força e no ardor da juventude. Morfeu pertence à mitologia grega, era o nome de um espírito, filho do sono e da noite, que possuía asas e era capaz, num único instante, de voar em absoluto silêncio para as extremidades do mundo. Esvoaçando e sobre um ser humano ou pousando levemente sobre sua cabeça, tocando-lhe com uma papoula vermelha, tinha o poder não só de fazê-lo adormecer e sonhar, mas também de aparecer-lhe no sonho, tomando forma humana. E dessa maneira que no filme Morfeu se comunica pela primeira vez com Neo, que desperta assustado com o ruído de uma mensagem na tela do seu computador. E no princípio, encontro de ambos, Morfeu surpreende Neo por sua extrema velocidade, por ser capaz de voar e por parecer saber tudo a respeito desse jovem que não o conhece. Várias vezes Morfeu pergunta a Neo e se ele tem sempre a impressão de estar dormindo e sonhando, como se nunca tivesse certeza de estar realmente desperto. Essa pergunta deixa de ser feita a partir do momento em que, entre uma pílula azul e uma vermelha, como a papoula da mitologia, o que fará ver a realidade. É Morfeu quem lhe mostra a Matrix, fazendo o computador que passou a vida inteira sem saber se estava desperto ou se dormia, e sonhava porque realmente esteve sempre dormindo e sonhando. Mas que porra é a Matrix? Essa palavra é latina, deriva de mater, que significa dizer mãe. Em latim, matrix é o órgão das fêmeas dos mamíferos onde o embrião e o feto se desenvolvem. É o útero. Na linguagem técnica, a matrix é o molde para a fundição de uma peça. É o circuito de codificadores e decodificadores das cores primárias para produzir imagens na televisão, por exemplo, e dos sons nos discos, fitas e filmes. E na informática, é a rede de guias de entradas e saídas de elementos lógicos dispostos em determinadas interseções. No filme, a Matrix é, ao mesmo tempo, um útero universal, onde estão todos os seres humanos, cuja vida real é uterina e cuja vida imaginária é forjada pelos circuitos de codificadores e decodificadores de cores e sons pelas redes de guias de entradas e saída dos sinais lógicos. Qual é o poder da Matrix? O poder da Matrix é usar e controlar a inteligência humana para dominar o mundo, criando uma realidade virtual ou uma falsa realidade na qual todos acreditam. A Matrix é o feitiço virado contra o feiticeiro, criado pela inteligência humana. A Matrix é a inteligência artificial que destrói a inteligência que criou porque só subsiste, negando o sistema nervoso central dos humanos. Antes que a palavra computador fosse usada corretamente,
quando só havia as enormes máquinas militares e de grandes empresas, falava-se em cérebros eletrônicos. Por quê? Porque se tratava de um objeto técnico muito diferente de todos até então conhecidos pela humanidade. De fato, os objetos técnicos tradicionais ampliavam a força física dos seres humanos. Os microscópicos e os telescópicos aumentam o limite. Os olhos, o navio, o automóvel e o avião aumentam o alcance dos pés humanos. A alavanca, a polia, a chave de fenda, o martelo aumenta a força das mãos humanas e assim por diante. Em contrapartida, o cérebro eletrônico, o computador amplia e mesmo substitui as capacidades mentais ou intelectuais dos seres humanos. A Matrix é o computador gigantesco que escraviza os homens, usando a mente deles para controlar as próprias percepções, sentimentos e pensamentos, fazendo-os crer que o aparente é real. Vencer o poder da Matrix é destruir a aparência, restaurar a realidade e assegurar que os seres humanos possam perceber e compreender o mundo verdadeiro e viver realmente nele. Todos os combates realizados por Neo e seus companheiros são combates cerebrais e do sistema nervoso. Isto é, são combates mentais entre os centros de sensação, percepção, pensamento humano e os centros artificiais da Matrix. Ou seja, as armas e tiroteios que aparecem na tela são pura ilusão, não existem, pois o combate não é físico e sim mental. Por quê? As personagens do filme afirmam que Neo é o escolhido. Porque eles estão seguros de que ele será capaz de realizar o combate final e vencer a Matrix. Porque ele era um pirata eletrônico, isto é, alguém capaz de invadir programas, decifrar códigos e mensagens, mas, sobretudo, porque ele também era um criador de programas de realidade virtual, um perito capaz de rivalizar com a própria Matrix e competir com ela. Por ter um poder semelhante a dela, Neo sempre desconfiou de que a realidade não era exatamente tal como se apresentava. Sempre teve dúvida quanto à realidade percebida e secretamente questionava o que era a Matrix. Essa interrogação levou a vasculhar os circuitos internos da máquina, tanto assim que começou a ser perseguido por ela, como alguém perigoso. E foram suas incursões secretas que o fizeram ser descoberto por Morfeu. Por que Sócrates é considerado o patrono da filosofia? Uma boa pergunta. Porque jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com os preconceitos de sua sociedade, com as crenças inquestionadas de seus conterrâneos. Ele costumava dizer que era impedido por um espírito interior, como Morfeu, instigando Neo, que o levava a desconfiar das aparências e procurar a realidade verdadeira de todas as coisas. Sócrates andava pelas ruas de Atenas, fazendo os atenienses algumas perguntas. O que é isso em que você acredita?
O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você está fazendo? Os atenienses achavam, por exemplo, que sabiam o que era justiça. E Sócrates lhes fazia perguntas de tal maneira que sobre a justiça, que embaraçados e confusos chegavam à conclusão de que não sabiam o que ela significava. Os atenienses acreditavam que sabiam o que era a coragem. Com suas perguntas incansáveis, Sócrates os fazia concluir que não sabiam o que significava a coragem. Os atenienses acreditavam também que sabiam o que era bondade, a beleza, a verdade. Mas um prolongamento do diálogo com Sócrates os fazia perceber que não sabiam o que era aquilo em que acreditaram. A pergunta era um questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa que, além das aparências e contra as aparências. Com essa pergunta, Sócrates levava os atenienses a descobrir a diferença entre parecer e ser, entre mera crença ou opinião e verdade. Sócrates era filho de uma parteira. Ele dizia que sua mãe ajudava o nascimento dos corpos e que ele também era um parteiro, mas não de corpo, e sim de almas. Assim como sua mãe lidava com a matrix corporal, ele lidava com a matrix mental, auxiliando as mentes, libertando-se das aparências à busca da verdade. Como os de Neo, os combates socráticos eram também combates mentais ou de pensamento. E enfureceram de tal maneira os poderosos de Atenas que Sócrates foi condenado à morte, acusado de espalhar dúvidas sobre as ideias e os valores atenienses, corrompendo a juventude. Se você não assistiu Matrix, vá correndo assistir o primeiro episódio, que está aí nas Netflix da vida. E veja a obra maravilhosa, no meu entender, de Marilena Chauí, para quem está começando e quer saber um pouco sobre filosofia, que é Convite à Filosofia, onde parte dessa lição que todo político deveria saber e foi adaptada. E amanhã, no 5º capítulo, nós vamos falar sobre a fundamentação do poder político. Muito obrigado por me acompanhar diariamente pelas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, e aproveite e assine o nosso canal. E recomende a um amigo. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado pela sua atenção.